Boa noite, pessoal. Está começando pela TV Max, canais 25 e 525 da NET, mais um Max Esporte. Como sempre, os grandes nomes do rádio aqui na televisão, comigo Felipe Cardoso, Marcelo Pires, Sérgio Américo, Otávio Bocão e a nossa rainha, a nossa Carla Matera, bendito ao fruto. Começando uma semana agitada, muitas coisas para acontecer, coisas importantes acontecendo no final de semana. E vamos analisar, debater, conversar, provocar, discutir tudo isso a partir desse exato momento pela nossa TV Max com o Max Esporte. Feita a apresentação, lembrando sempre, nós estamos aqui na CM, na Rua da Lapa 86, e eu convido vocês a conhecerem as instalações, a ficar sócio, porque o custo-benefício é maravilhoso. Piscina, quadra, tudo de primeira. Eu acho que vale a pena você dar um pulo aqui e se tornar sócio da ACM. Como também nós, depois do programa, estaremos no Café Lamas, onde o Milton, o Agostinho, Dona Lúcia irá nos receber, onde degustaremos um papá, uma comida da melhor qualidade, muito boa, boa de qualidade e de quantidade, né, Serginho? Vale a pena, né, Sérgio? Exatamente. Aí é que o povo gosta, né? Tá certo, então. E você sabe que o cenário é composto e tudo adquirido no Linhas e Tramas, onde o Jorge e a Ana Carolina Barbu nos recebe e receberá vocês com maior carinho, tudo de armarinho, de tapete, você dá um pulo lá e acaba encontrando o que você precisa. É isso aí. Então, são os nossos apoios nesse início de programa. Mas para não perder tempo, de imediato, acionando, vou começar hoje com o Sérgio Américo, porque o Flamengo já é o líder do campeonato, mais do que merecido ou não, Sérgio? Boa noite. Boa noite para você, meu amigo Ricardo Mazella, para os meus companheiros de debate, para você que está ligado na TV Max, no Max Esporte. Mazella, é merecida a situação que vive o Flamengo, porque, como se sabe, é muito difícil para uma equipe de ponta, de primeira divisão da elite do futebol brasileiro, manter o rendimento em duas competições tão importantes, como é o Campeonato Brasileiro e como é a Taça Libertadores da América. E o Flamengo está nesse momento numa fase de crescimento. É muito importante notar que o técnico português Jorge Jesus finalmente está melhor adaptado ao futebol brasileiro, as suas decisões estão sendo bem tomadas. Todos se recordam naquela trágica partida com o Emelec no Equador, quando ele fez um monte de invenção, foi muito pressionado pela mídia, pela torcida, mas ao mesmo tempo isso serviu de lição para o técnico português do Flamengo. E o que me chama a atenção, Mazella, é que o Flamengo está conseguindo manter esse ritmo, tendo elenco. O elenco do Flamengo tem qualidade para as duas competições. Haja vista o que nós percebemos no jogo entre Flamengo e Ceará, uma empolgante vitória do Flamengo com o Castelão lotado, 3-0. Vários jogadores foram poupados dessa partida, visando ao importante jogo com o Internacional. Quarta-feira em Porto Alegre pela Libertadores da América, quartas de final, e apesar disso, mesmo com esses jogadores poupados, alguns entraram no segundo tempo, mas o Flamengo manteve um ritmo veloz, manteve um ritmo ideal de competição, venceu o Ceará e não precisa nem destacar de maneira mais alongada o golaço da Arrascaeta, do uruguaio Arrascaeta, um gol de bicicleta que foi amplamente divulgado e não poderia ser diferente. Então, por todo esse trabalho sério que está sendo desenvolvido, pelo crescimento do Flamengo nas duas competições, eu estou apostando muito, não só no brasileiro, como nessa partida decisiva da Libertadores da América. Amanhã vai ser uma guerra no Beira-Rio, né, Mazella? É isso, eu ia chamar inclusive você, Felipe, agora, mas ele citou o gol, eu vou, me permita chamar a Carla, já que não se fala em outra coisa no final de semana. O gol do Jorge do Santos foi muito bonito, vamos ter a pintura de gol, vamos escolher qual será o gol mais bonito, será que foi realmente do Arrascaeta ou não, mas de qualquer maneira, foi o assunto do final de semana, entrando pela segunda-feira. Você acha que esse gol foi antológico e o Flamengo realmente encaixou? Com certeza, bela fase, e isso vem até da estrutura, vem de fora do campo, até a adaptação do Jesus, que o Sérgio estava destacando também. Ele inclusive disse que o Flamengo não é um time, é uma religião.
Ele está encantado também com o trabalho que está desenvolvendo no Flamengo. E sobre o gol do Arrascaeta, não tem nenhuma dúvida que está ali já entre os melhores desse ano. Duvido que tenha um gol tão bonito ou mais bonito do que esse nos próximos meses. E aos 51 do segundo tempo, ainda só para mexer mais ainda com a emoção, né? É verdade. Felipe, você e o Bocão vem discutindo já alguns programas a respeito do favoritismo do Internacional em relação ao Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. As exibições do Flamengo a cada semana melhoram. Você acha que é por aí mesmo? O Flamengo tem punch para ganhar, melhor dizendo, as duas competições? Boa noite. Boa noite, Mazella. Boa noite ao pessoal que está assistindo a gente na TV Max. Em primeiro lugar, eu não vou discutir com o Otávio Bocão uma coisa que não tem discussão, porque o time do Internacional é aquilo que a gente viu quarta-feira no Maracanã. Um time pequeno jogando no Maracanã, retrancado, um time merecidamente castigado por um esquema tático absolutamente covarde do seu treinador, Odair Hellmann. Pode acontecer do Flamengo ser eliminado amanhã? Até pode, mas é improvável que isso aconteça. Porque eu tenho convicção de que o Flamengo, ao menos um gol, ele vai fazer no Beira-Rio. E aí o Inter vai ter que fazer 4 gols no Flamengo, o que me parece uma tarefa praticamente impossível. O time do Internacional é tão bom que o time A jogou retrancado e perdeu do Flamengo e foi castigado. E no fim de semana tinha mais um jogador em campo, o time B, e levou uma virada do Goiás. Vocês veem como esse time é bom, hein? Como esse time é favorito. Olha o absurdo dessa opinião, mas a opinião continua, porque ele é teimoso. Uma provocação aí, hein? É uma provocação aí. Não é provocação, não. Mas em cima do esquema tático trazido pelo Jesus, é uma evolução a cada rodada. Isso é visível. Você acha que pelo esquema tático utilizado já está na sua plenitude ou tem mais correção a fazer? Porque eu lembro um dado, o Flamengo nos últimos 3 jogos fez mais de 10 gols. É verdade, Mazella, eu fiquei, confesso, encantado com a atuação do Flamengo no jogo com o Ceará. Eu achei uma atuação espetacular, porque é difícil ganhar de 3-0 do Ceará em Fortaleza. O Ceará é um bom time, não é um timeco, não. Ele jogou mal contra o Flamengo, mas o Flamengo não deixou o Ceará jogar. Eu acho que o Flamengo tem um favoritismo destacado quarta-feira, até pelo placar que fez no primeiro jogo. O Inter foi merecidamente castigado no primeiro jogo com um esquema tático absolutamente covarde. O Inter teve uma chance de gol com o Nico Lopes, quando o jogo já estava 2-0 aos 47 do segundo tempo. Esquecendo-se o Inter, Mazella, que 0-0 é um resultado ruim para quem joga fora, por causa do gol marcado fora de casa. 1-1 é bom para o visitante, 0-0 não é. Então, acho que as chances do Flamengo se classificar são enormes, são gigantescas, eu diria 90%. Pode acontecer do Inter eliminar o Flamengo? Pode. Ele pode ganhar por 2-0 e ganhar nos pênaltis? Pode. Agora... Você não acredita? Não acredito, sinceramente, e estou maravilhado com o que está fazendo o Jorge Jesus. E sobre o Arrascaeta, eu só queria lembrar um detalhe. Esse uruguaio era reserva com o Abel Braga. Eu disse reserva. Ele não era titular do Abel. Esse mesmo que fez esse golaço em Fortaleza. Eu vou chamar o Bocão, acho que eu vou ser rapidinho em defesa do Abel, mas quando ele chegou do Cruzeiro, se eu estiver errado, vocês podem não concordar, me corrijam, ele não estava bem, ele entrou muito mal em alguns jogos. Com o tempo, acho que ele foi pegando o ritmo, o preparo físico e se integrando mais à equipe. É a impressão que eu tenho, pelo menos, entendeu? Não, evidente que eu respeito a tua opinião, mas o Abel foi muito teimoso em relação ao Arrascaeta e em relação ao Gabigol também. Ele cismou com um time, cismou com um esquema e acabou se dando mal. E a prova evidente de que a troca foi bem feita é o que o Flamengo está fazendo agora e que não fazia na época dele. Nada contra o Abel, adoro ele,
Não sou do clube do vinho do Abel, mas adoro ele. Agora, o trabalho do português é muito melhor. Fala, Sérgio. Tem uma informação, baseado até nessa situação em que não se pode negar, o Felipe Cardoso colocou, como sempre, muito bem, que há uma vantagem muito grande do Flamengo nesse confronto de amanhã, a segunda partida das quartas de final da Libertadores com o Inter em Porto Alegre. E o que eu queria dizer, Mazela, eu cobri o Flamengo durante 15 anos. Durante os últimos 15 anos eu estive mais no Flamengo do que na minha própria casa. Então eu sei como é que fica o ambiente, né, Felipe? Eu sei como é que fica o ambiente no Flamengo quando há toda essa situação de favoritismo. É o que o pessoal do Arco-Íris chama, e às vezes com muita razão, da chamada empáfia rubro-negra. Isso realmente existe de fora para dentro. Então eu quero parabenizar a direção do Flamengo, que tomou uma atitude, a meu juízo, Mazela e amigos da TV Max, das mais acertadas. O Flamengo chegou ontem à tarde em Porto Alegre, o ônibus aguardava a delegação rubro-negra na pista, sem assédio de imprensa e torcedores, direto para um resort que é localizado na região metropolitana de Porto Alegre, na cidade de Viamão, a 25 quilômetros da capital gaúcha, e é um resort que oferece toda a estrutura necessária para um time de elite do futebol como é o Flamengo. E o Flamengo foi direto para lá e permanece até a saída da delegação para o Beira-Rio, para a Arena Beira-Rio, visando o jogo com o Inter. Depois o Flamengo sai do estádio, voo fretado, retorna para o Rio. Eu queria falar com o Otávio Bocão, porque o Flamengo cresce a cada momento. Você, em programas anteriores aqui no Max Esporte, vinha dizendo e vem dizendo que o Internacional favorito, pelo que você viu. Nós já falamos até do final de semana, projetamos alguma coisa em relação ao jogo do Ceará, mas como o jogo é amanhã, vamos seguir um pouquinho adiante, vamos olhar para frente. Como é que você fica em relação ao que o Flamengo vem apresentando e pelo que o Internacional apresentou, e você tem uma posição um pouco diferente da Carla, do Sérgio e do Felipe? Boa noite. Bom, boa noite a todos que nos assistem em casa, meus amigos aqui. Na realidade, o Flamengo fez um bom jogo contra o Internacional. É claro que o favoritismo agora é a favor do Flamengo. O Flamengo mantém uma regularidade enorme durante todos os jogos. Eu acho que é muito difícil para o Internacional conseguir essa classificação, porque o Flamengo não deixa de fazer gol em nenhuma partida. Então o Flamengo tem uma constância grande, mas é claro que futebol não tem prognóstico. Não tem prognóstico, empate, derrota ou vitória. Tudo pode acontecer. Em relação agora o Sérgio América está até zoando não, aqui. Você não dizia que era favoritíssimo, agora é difícil para o Inter? Não, o Internacional é favoritíssimo. Você está sendo contraditório. A ganhar o jogo é favoritíssimo. A ganhar o jogo é favoritíssimo. Você dizia classificação também, não só o jogo. jogo. Você falou, está gravado, hein? Posso até Você falou que era favoritíssimo para classificar. Agora é para o jogo, mudou seu discurso? Mesmo achando que o Flamengo está numa fase muito boa. Aliás, todos os jogadores estão numa fase excelente. Todos que entram, a reposição do Flamengo ela é muito boa. O Bruno Henrique está numa fase excelente. Em relação a Arrascaeta, fazendo uma observação, o Arrascaeta só foi jogar no Cruzeiro 3 meses atrás, no ano passado. Ele não era nada disso de jogador. Isso é uma enganação, eu comprovo para vocês. O Arrascaeta é enganação. Só jogou os últimos 3 meses no Cruzeiro. Deus! Ele foi banco no Cruzeiro durante muito tempo, vocês não sabem disso, não lembram? Ele só foi jogar no passado os últimos 3 meses. Aí foi uma fase excelente, maravilhosa. O cara faz um gol de bicicleta daquele, é enganação. Não estou falando que é enganação. O Camilo fez um gol do Botafogo, foi muito mais bonito, talvez mais difícil. A plástica foi bonita. Aliás, a bola bateu na canela do Arrascaeta, mas foi um golaço, não tiro mérito. Foi um gol lindo. Não. Isso ele pode falar. Ele pode falar com o Felipe. Você está suspenso. Peraí. A bola bateu na canela, Felipe. Mas foi um golaço. Esse é programa humorístico? Não é? É um programa humorístico aqui? Mas você acha que... Não, mas... Tá de brincadeira comigo? Um gol daquele, você diz que foi de canela? Não, foi lindo o gol. O gol foi maravilhoso. Foi sensacional o gol. Olha só, deixa eu cumprimentar. Vocês você estão falando livre muito, disso. peraí. Mas o Flamengo mantém uma regularidade muito grande na competição. Canela, é a opinião dele, cara. Claro, ele barrou o Falcão. A gente pode discordar. Pode discordar, claro. Mas deixa eu dar sequência ao programa. Vocês não deixam... Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... E o Marcelinho não falou. Não falou. O cara vem com... Olha só, o cara vem com casaco, com capuz, bonito. Eu tinha que abrir o programa com você, meu garoto. Com você. E você vai, então, vai abrilhantar o boa noite da galera
com este vistoso Boa casaco marrom. Eu tô vindo de Fortaleza, você tá vindo de Campos do Jordão. Se vier o frio que ele está esperando, a gente está roubado, hein? Não, Mazela, boa noite a todos, boa noite aos amigos aí da TV Max. Na verdade, hoje a CM ligou esse ar-condicionado aqui, que realmente está em cima de mim. Olha Hoje só, ligou? você já começou mal. Hoje não, está sempre ligado. Aumentou, Pois é. aumentou o Quem não ar-condicionado. está ligado é o Marcelo. Você tem que estar ligado, bicho. E aí veio um friozinho, essa semana eu estava um pouco baqueado também, mas graças a Deus está tudo bem. Bom, Bom, falando um pouquinho aqui do Flamengo, Marcelo, é indiscutível a fase que o Flamengo está vivendo, né? Os jogadores estão realmente num grande momento. O Arrascaeta, ele fez um lindo gol, ele vem entrando bem nos jogos, porque ele, na verdade, tem feito, de uma certa maneira, algum rodízio com alguns jogadores do Flamengo, né? Eu, particularmente, volto a dizer, o Flamengo tem uma grande vantagem contra o Internacional em Porto Alegre, mas é um resultado muito perigoso, uma vantagem perigosa para a gente que já jogou futebol, né, Bocão? A gente sabe muito bem. Que já jogou futebol. A gente sabe. O programa vocês hoje está demais, sabem mais porque jogaram futebol, é isso que você quis dizer? De jeito nenhum. Ah, entendi. É uma vantagem perigosa por quê? É uma vantagem perigosa, eu vou dizer Por por que quê. que é perigosa? Porque o Internacional, na minha opinião, vai fazer os 2-0 no Flamengo, E vai não vir vai para levar cima. nenhum gol. Vai vir para cima. Não acredito que o Flamengo faça gol. Acho que o Flamengo vai jogar diferente, né? Essa é a minha opinião. E na minha opinião, o Inter vai vencer o Flamengo por 2-0, porque vai vir com tudo. É difícil segurar o Internacional dentro da tua casa. Esse jogo do Flamengo na semana passada contra o Inter, eu não vi o jogo que você viu, Felipe. Eu acho que o Flamengo teve muita dificuldade para poder fazer o primeiro gol no Flamengo e depois achou aquele gol, o segundo gol. Dois erros do zagueiro dois do Internacional, erros do zagueiro. isso é fato. Eu não Achou vi os gols. Achou. Foi estratégico. É o que eu acho. Estratégico a postura do Internacional com Foi o espetacular. Espetacular, parecia o Bom Sucesso jogando. Mas foi estratégico. espetacular. Foi Aquela estratégico. bicicleta do Arrascaeta achou naquele filme Excelente a estratégia, extraterrestre. parecia o Bom Sucesso. Deixa É verdade. o Então, o Marcelo Ceará é melhor acabar. do que o Internacional. Olha só, a gente vai terminar o primeiro bloco e vocês batendo você falou cabeça que o aqui. Mas Internacional o que está em do Ceará é questão ótimo. é mais o Flamengo do que o Internacional ou o Ceará. melhor do que o Internacional? nosso, inclusive. É Não, do melhor que o que o Botafogo, seu não. e melhor do que o... Que não é. que o melhor Você do acha o Fluminense, Botafogo melhor que o Flamengo? Voltando aqui, Termina, pelo amor Vou de Deus. terminar. Termina de falar. Eu queria falar do Fluminense, Libertadores e Sul-Americana. Mas vocês ficam se degladiando aqui. Felipe, pelo amor de Deus, Porque termina. ele fica profetizando, o Flamengo não vai fazer gol. eu não estou- Baseado em quê que ele está Vamos falando isso? cobrar depois. Você também está profetizando que o Flamengo vai fazer. Vamos Então parar eu com vou isso aí. profetizar aqui Vamos também. O parar. Flamengo vai matar no primeiro tempo já esse jogo e vai se classificar. Marcelo, Pronto, termina, falei, pelo tô amor de leve. Deus. Vou terminar Olha meu só. raciocínio. Então, voltando a falar aqui do Flamengo. Foi um jogo muito difícil contra o Inter. O Flamengo, na minha opinião, achou esses 2 gols aí, mas trabalhou para isso também. Né? Fez com que merecesse esses 2 gols. Mas eu acho que lá vai ser um jogo completamente diferente. O Inter tem tudo para surpreender o Flamengo. Está jogando em casa. Não é esse timinho aí que o Felipe está pensando. É um bom time. E acho que eu sou do Rio de Janeiro, torço pela vitória do Flamengo, torço para que o Flamengo conquiste o título, mas eu acho que o Inter lá é favorito para poder ganhar e virar esse jogo aí. Tá certo, olha só, vamos tentar entrar ainda no primeiro bloco, não ser Querinha, Ilana e o Paulo me matam aqui. Manda, elas estão aqui, vai fazer sinal. E é o seguinte, olha só, vocês concordam com esses caras? Então, entre no Facebook, participe, né? Curta a nossa página Max Esporte no Facebook. Instagram, o Inácio e Madame Inácio vão colocar ali, estão botando já ali embaixo, ó, já está bonitinho na tela ali. O Instagram, que é o @Max Esporte, e o Twitter, também Max Esporte. Está no vídeo, está aqui no rodapé para você. Então você participa, não, o Felipe tem razão, o Bocão, não sei o que lá, a Carla, fala, Sérgio Américo é uruguaio, não é rubro-negro. Uruguai não há. Por isso que ele está torcendo pro Arrascaeta. Max Esporte, Facebook, curta, por favor, Instagram e o Twitter, os dois, @Max Esporte. Nessa reta final do primeiro bloco, já que falamos de Libertadores, demos um toquezinho no Flamengo contra o Ceará, com esse gol maravilhoso, sem querer ou não, segundo os nossos analistas aqui, envolvendo o gol do Arrascaeta, Flamengo 3-0. Fluminense não jogou com o Palmeiras, o jogo foi adiado. Para o Fluminense eu achei ótimo, Felipe, muito bom, porque não jogou, não perdeu, está animado
para o jogo de quinta-feira. Mais de 30 mil ingressos vendidos, quer dizer, a torcida deve e vai comparecer, importantíssimo. Eu vou começar com a Carla, que todo mundo sabe que é tricolor, e o que ela espera desse jogo envolvendo quinta-feira Fluminense e Corinthians. Depois o Felipe fecha, porque vê que se a gente está com nós três com bons fluidos para a classificação na Sul-Americana. Carlota. Mas eu acredito que nesse momento, com a chegada do Oswaldo de Oliveira, essa semana de intervalo, que ele pode conhecer melhor o elenco, o Fluminense precisa, de qualquer jeito, virar a chave. Precisa mudar o comportamento, precisa usar cada segundo dessa semana para mudar completamente, principalmente a postura dentro de campo. E eu estou apostando que o Oswaldo de Oliveira vai conseguir fazer isso. Aquele jogo que o Marcão ficou à frente, o jogo com o Corinthians, foi importante. O Marcão domina, conhece muito bem o elenco, mas daqui para frente vai ser uma outra história, vai ser um outro tipo de trabalho que o Fluminense vai ter que absorver. Ou então esquece qualquer tipo de classificação e esquece até a Série A. Eu acho que é muito perigoso. É verdade, Carla. Vamos nos concentrar, Felipe, na Sul-Americana, quinta-feira, Maracanã, com certeza cheio, lotado. A torcida tem que mostrar a sua força. Taticamente, analisando as equipes, o que você espera desse jogo, Felipe? Olha, eu acho que é um jogo perigosíssimo para o Fluminense. Porque apesar de ter sido um bom resultado nas circunstâncias, eu queria lembrar que qualquer empate com gols elimina o Fluminense da Sul-Americana. 1-1 da Corinthians, 2-2 da Corinthians. O que pode contribuir é que o Corinthians, apesar da ascensão nítida do time, nas duas últimas partidas jogou muito mal. Até para ganhar do Avaí foi um sufoco. Empatar com o Avaí. Empatar. Foi 1-1. Empatar. Ele jogou muito mal contra o Fluminense em São Paulo e jogou muito mal em Florianópolis. Tomara que ele jogue muito mal. Fez um mal, gol muito aos 48, né? Empatou aos 48. Não, Mas, antes Felipe, dos você 40, tinha falado na 37. semana passada que era impossível o Fluminense passar pelo Corinthians. Não, eu não E falo eu vou falar uma impossível coisa no pra- futebol. Eu vou falar uma coisa Você pra sonhou vocês. com isso. Não sonhei não. Você falou Não, que era impossível o impossível. Fluminense ser Eu eliminado. não falo Você- impossível, meu amigo. Eu não alguma falo coisa. Mas impossível. outro detalhe importante, que agora o Marcão é o melhor treinador do Brasil, né? Do Fluminense. Eu falei alguma coisa de Marcão, Não, nem não. falei no nome Eu- dele. eu falei Ninguém só que gostava do Fernando Diniz. Eu acho que você e o tá Marcão foi lá e surtando fez um hoje. bom jogo contra o Fluminense, contra o Corinthians, fez um bom jogo contra o Corinthians. É tudo legado do Fernando Diniz. O Oswaldo de Oliveira deu uma entrevista dizendo Não é que legado do Fernando Fernando Diniz, não. Ele dá prosseguimento ao trabalho do Fernando Diniz, é um Sim. prazer, uma honra pra ele. É o Fluminense ter se fechado e ter evitado levar gols. É legado do Fernando Diniz aonde? Era o que tinha que ser Aonde? feito. É Ele legal não que tinha que fez. ser Ele feito. fazia isso no Foi Fluminense? posicional só, aquilo é posicional, somente posicional. Mas o que ele o não Marcão fazia. fez é posicional. Ele não fazia. Mas ele não fazia isso. Não sei O se ele Fluminense não fazia. Só Como? jogava pra frente. Com o Só jogava pra Fernando, ele, tinha posse de bola. Ele tinha posse jogava. de bola. Ué, Tinha o posse- controle do jogo. Ele Mas tinha a um ordem bom não era sistema ter- defensivo, Fernando Diniz. O Fluminense é Era uma das bom. defesas Mas mais o Fluminense vazadas levava do gol em campeonato. todos os jogos, pô. Pô, mas aí o Flamengo faz gol todos os jogos, não toma. Pronto. Não é isso não, Flamengo, Felipe. voltou pro Flamengo. Mas contra o CSA, que o Fernando Diniz foi 33, foram 33 finalizações. Sim, mas por que você Mas e voltou aí, esse aproveitou o assunto que aí? dessas finalizações? Aproveitou que o time cria. O time no Fluminense... Cria, voltou mas não esse sabe, é assunto batata por quê? quente. Não, porque você falou que Mas, no ok, programa deixa passado... Eu não entrar, falei Felipe. impossível, eu não falo essa Então tá bom, palavra. então Você está desculpa. enganadíssimo. Você falou que o Você Fluminense sonhou não passaria comigo, pelo você Corinthians. sonhou comigo. Ah, sonhei. O sonho foi ótimo. Olha aqui, olha só. Tudo bem. acho que deve ter Olha, sido uma Felipe, porcaria. Deixa eu entrar. A minha função não é debater, de vez em quando eu fico com a Eu garganta. não falo impossível, não existe coçando. Olha aqui, impossível no não, só futebol. pra... Fluminense chegou 33 vezes, não fez um gol. Mostra incompetência em conclusões, perdão. Incompetência em conclusões. Chega a 33, não faz um gol, é muita incompetência. Ponto. O CSA chegou 2 vezes, fez um gol. Foi então eficiente. prova que o Felipe está falando que o equilíbrio defensivo, o sistema defensivo do Fluminense não É a funciona. E segunda por que não defesa. criou lá? Teve 3 chances do Fluminense, ou 4, só no jogo contra o Corinthians. Mas não faz Porque gol, não exatamente jogou pra isso. ganhar, jogou pra se segurar. Você não viu o jogo, não? Eu vi o jogo. Você não viu o jogo, não é Mas possível. Você criar e fazer é uma coisa totalmente diferente. Pior você não fazer e também não criar. Mas Como o é que você faz? Fluminense
jogou segurando um resultado que era interessante, que o Fluminense não fosse Mas vazado. você disse 0x0, também eu não acho um resultado muito bom para quem joga fora, o primeiro fora de casa. Se tomar um gol, você tem que fazer 2. Sim, mas o Fluminense não quis fazer Eu acho que o gol. Fluminense passa pelo Corinthians. Eu acho que pode Eu acho que o passar. Fluminense passa Agora, pelo eu Corinthians. queria lembrar que precisa ganhar o jogo. Sim. Qualquer empate não classifica o Fluminense, porque 0x0 é pênalti. O Corinthians tem 2 resultados, o Fluminense tem um, vamos colocar Não. assim. E outra coisa, é torcer para o Corinthians jogar o que jogou em São Paulo e o que jogar em Florianópolis. Se ele jogar igual as 2 últimas partidas, as chances do Fluminense foi grande. Olha só, eu tô São grandes. Eu não disse nada de impossível, não. Tá? perfeito. Nunca usei essa palavra. Felipe, eu tô com você. Impossível é aturar isso. Olha só, tá fechando, o Cerqueirinho tá me falando ali, para fechar o bloco, é o seguinte, Flamengo e Inter, na sua opinião, quem ganha, Marcelo? A classificação. Internacional. Inter, mas qual o placar que você não, arrisca? não. Deixa eu falar o placar. Então, que no pique, no olha, se pique. falar Eu acho- 3x1 é Flamengo, hein? Não, eu acho que o Inter vai ganhar por 2x0 e vai vencer nos pênaltis. tá certo. Você, Bocão, vai lá para o pessoal não perder tempo, O vai. Flamengo classifica, infelizmente. Você mudou tudo, mas Infelizmente, por Peraí. quê? Camaleão, peraí. nosso Bocão, hein? Você torce pro Inter contra o Flamengo? Eu acho que eu tô com o programa estourado. Vambora. Bom, Então, o Flamengo classifica. mudou de ideia, Carla. Eu já profetizei aqui, o Flamengo vai matar logo no primeiro tempo. Serginho, 1x0 Flamengo, gol de Gabigol. Felipe, fecha. Não é impossível o Flamengo ser eliminado, mas é muito difícil. Bom, olha só, fechando o bloco, ao sentido contrário agora. Felipe, Fluminense e Corinthians, quem passa? Eu acho que o Fluminense vai se classificar. Maracanã lotado, acho que as chances são muito boas. O resultado foi bem interessante em São Paulo, estreia do Oswaldo Oliveira, vai ser 1x0 Fluminense. Serginho, Vou ser muito sincero. Eu estarei torcendo e muito para a classificação do Fluminense, mas para mim vai passar o Corinthians. Carla. Fluminense passa pela mudança de comissão técnica e também pela semana que tem para se preparar. Tá certo. Otávio, 2x1 Fluminense. maravilha. Meu amigo Marcelo. Para mim, o Fluminense também vence, fica com o Felipe 1x0 e fico com a Carla também. Essa mudança aí de ambiente vai fazer com que o Fluminense classifique. Só para se ligar, no jogo do Flamengo com o Internacional, 4 palpites a favor do Flamengo, 1 contra foi do Marcelo. No Fluminense Corinthians, 4 palpites a favor do Fluminense, perdão, 1 do Fluminense e 1 contra do meu amigo Sérgio Américo. Então tá 4x1 pro Flamengo, 4x1 pro Fluminense. Tomara que acertemos aqui e cobre pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, hein? Curta a nossa página, participe, vamos dar aquela força, aquele apoio. Já, aqui direto da ACM, fantástica, voltamos com o segundo bloco do Max Esporte. Até já.